Graça e paz, queridos. Amém? Amém. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos te louvar, nós podemos te agradecer, nós podemos te ofertar, e agora nós podemos abrir a tua palavra, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Que não seja eu, mas que seja o Senhor, Pai, falando aos teus filhos. Nós te louvamos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Amém. Os queridos podem se sentar. Você sabe que quando nós somos jovens, nós queremos aproveitar a vida. A gente quer fazer um monte de coisa. Nós sonhamos, nós planejamos e a gente fica pensando como que vai ser. O que eu vou fazer? E a gente tem motivação, a gente tem ânimo para poder correr atrás das coisas. E às vezes a gente pode achar, eu quando era mais novo eu achava meio injusto, porque eu falava assim, olha só, agora que eu tenho tanta força, eu tenho tanta vontade, eu não tenho as coisas. E o que eu quero dizer com isso é que é assim, vocês sabem que eu gosto bastante de carro, né? E aí quando você vê aquele carro chique, caro, potente, quando você vai ver quem está dirigindo, não é um rapaz de 18 anos, não é um rapaz de 20, 25 anos, já é um cara de 50 que está dirigindo aquele carrão forte. E eu falo assim, olha, ele tem um carro que pode correr tanto, e ele está ali andando, tranquilo, na dele. E eu falo assim, eu é que deveria estar dirigindo aquele carro para poder usar toda a potência que esse carro tem. Mas eu não tenho o dinheiro que esse homem tem para poder fazer isso. E aí, quando eu tiver o dinheiro para isso, aí eu já não vou ser mais aquele jovem que quer correr tudo, eu já vou querer, não é? É mais ou menos assim que funciona. Nós, às vezes, nós queremos as melhores coisas quando a gente é muito novo. Porque aí a gente pensa assim, quando eu for novo, se eu tiver essas coisas, eu vou poder curtir, vou poder usufruir melhor a minha vida. Mas não é sempre que a gente tem essa possibilidade. Mas teve um rapaz na Bíblia que mesmo novo teve oportunidade de poder fazer o que ele quisesse. O que ele pensasse, ele pôde fazer. E aí você pensa assim, uau, imagina se fosse eu. Pois é, ele vai relatar na Bíblia como que foi a vida dele e tudo aquilo que ele pôde fazer. Só que depois ele tira uma conclusão. Vamos ver então primeiro o que esse homem fez e depois qual é a conclusão que ele teve. Estamos falando de Salomão. Salomão teve o reinado mais rico de Israel. Ele desfrutou de tudo que uma pessoa poderia ter. Ele tinha tudo na hora que ele queria e como ele queria. Não é o texto-chave, mas os irmãos não precisam abrir, não é o texto-chave, mas em 1 Reis, no capítulo 10, verso 23, diz assim, assim o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riquezas como em sabedoria. E continuando ele diz assim, no verso 27, o rei tornou a prata tão comum em Jerusalém quanto as pedras, e o cedro tão numerosos como as figueiras bravas da planície. Ou seja, tinha tanta riqueza que aquilo já era comum para eles. Olha que impressionante, não é? E aí a gente poderia pensar, se fosse eu que tivesse tudo isso daí, com certeza eu faria isso, eu faria aquilo, eu faria aquilo outro, viajaria pelo mundo todo e eu compraria tudo que eu quisesse. E aí eu seria feliz. Às vezes é assim que nós pensamos. Mas vamos ver então o que o próprio Salomão fala a respeito desse período da vida dele em que ele pôde usufruir de tudo isso que ele tinha. Vamos ver o que ele fala? Vamos abrir lá comigo em Eclesiastes, no capítulo 2, nós vamos ler começar a partir do verso 1. Vamos ver o que ele fala a respeito dessa experiência que Deus proporcionou para ele. Eclesiastes, no capítulo 2, nós vamos começar a ler a partir do verso 1. E a palavra do Senhor nos diz assim, pensei comigo mesmo, vou experimentar a alegria, descubra as coisas boas da vida, mas isso
também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Decidi me entregar ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a sabedoria. Eu também queria fazer com que valesse a pena, debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos, construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardins, pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para regar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e províncias, servi-me de cantores e cantoras, e também de um harém, as delícias do homem. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que vieram em Jerusalém antes de mim, conservando, porém, comigo a minha sabedoria. Não me neguei a nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho, e essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Impressionante, né? Quando ele começa a colocar aqui, fiz isso, fiz aquilo, e ele coloca assim, né? Ele coloca assim, 10, verso 10, não me neguei a nada do que os meus olhos desejaram. Ou seja, tudo que ele, eu estou querendo tal coisa, beleza, eu vou lá. Sabe quando assim, eu quero isso, vou lá e compro. Vou lá, a gente fica pensando assim, como que seria a vida dos bilionários, né? Tipo, eles podem ter tudo o que eles querem. No caso aqui, tudo aquilo que ele quis, e ele era o rei ainda. Então, mesmo se ele não pudesse, ele falou, não, mas eu sou o rei desse negócio. E aí ele vai lá e consegue aquilo também. Ou seja, ele teve todas essas oportunidades. Mas depois que ele relata toda essa vida que ele teve, ele tira uma conclusão de tudo isso daí. E o que ele diz? No verso 11, contudo, aí agora ele vai contar o que ele achou. Contudo, quando eu avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito, e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento, não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. Puxa, ele está deprimido aqui, né? A gente fala assim, olha só, como que pode isso daí? Ele fez tudo isso e agora ele está assim, olha, tudo isso daí não é o que realmente valia a pena. Tudo isso ele considera como uma vaidade, como algo passageiro, como algo temporário. Por quê? Porque existem coisas que não são passageiras, que não são temporárias. Porque lá no Eclesiastes, no capítulo 12, no verso 1, diz assim, lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos nos quais venham a dizer, não tenho neles contentamento. Então ele começa o seu livro dizendo todas as coisas que ele fez, e mais para o final do livro ele fala assim, pois é, mas o lembrar do Senhor em todas as coisas, isso sim era o mais importante. E isso sim era aquilo que realmente faz a gente valer a pena estar aqui. O curtir a vida não é o essencial, mas o lembrar do nosso Criador durante a nossa vida, é isso sim que faz valer a pena. É isso que ele chega na conclusão do seu livro, se nós formos continuar a ler, mas eu já fui lá na frente para a gente ver isso. Quando nós lembramos do Criador, nós lembramos do que Ele fez por nós. Nós lembramos do seu amor, lembramos do seu poder e lembramos da sua glória. E quando nós vivemos sabendo quem o Senhor Deus é em nós, isso é mais importante do que se nós pudermos comprar todas as coisas, se nós podemos ir para todos os lugares, se podemos ter todas as coisas, que é o que aconteceu com Salomão. Porque mesmo ele tendo tudo isso, ele fala assim, mas o estar com Deus é mais interessante do que todas essas coisas que eu consegui fazer. E olha que ele conseguiu fazer muita coisa. Mas mesmo assim ele percebe que o lembrar do Senhor, o estar com o Senhor, a presença dEle, isso era mais importante. Nós não conseguimos
nós não conseguimos lembrar de tudo isso e não adorarmos e louvarmos o Senhor por tudo aquilo que Ele é. Quando nós começamos a olhar no nosso passado, na nossa vida, a gente começa a parar e pensar e falar assim, puxa vida, olha só o Senhor aqui, olha o Senhor ali, olha o livramento lá, olha a provisão aqui, olha Ele sustentando aqui, olha Ele me direcionando para tal coisa lá, olha nessa tomada de decisão Ele me orientando a estar aqui. E conforme a gente vai lembrando de todas essas coisas, a gente fala assim, Senhor, muito obrigado, porque valeu a pena estar contigo durante toda essa caminhada. Isso é mais importante e mais interessante do que podemos ter todos os carros, fazermos todas as viagens. Por quê? Porque é o que Ele pôde fazer e é o que Ele pôde lembrar e ver o que era mais importante para Ele. Quando adoramos ao Senhor, nós estamos cumprindo um propósito dEle ter nos criado. Nós precisamos adorar o Senhor em todos os momentos. E não é só na igreja, quando nós vemos aqui, porque às vezes a gente pensa que a adoração é só ajoelhar e ficar ali, falar, Senhor, tal. Isso é importante. A palavra do Senhor diz que nós precisamos fechar a porta do nosso quarto e ali, em secreto, orar ao nosso Pai, que Ele vai nos ouvir. Realmente. Mas o dia a dia nosso pode ser uma vida de adoração ao Senhor, lembrando do nosso Criador o tempo todo. Quer seja no trabalho, quer seja na família. No trabalho nós podemos adorar a Deus fazendo o melhor que nós podemos. Às vezes no trabalho é assim, né? Se o chefe não está, aí todo mundo começa a conversar, todo mundo começa a falar, já olha no WhatsApp, já começa a bater papo, entra no Facebook, o chefe entrou, todo mundo já volta, começa a trabalhar novamente. E aí se o chefe sabe, mas então você está trabalhando para quem? Você está trabalhando para Deus ou você está trabalhando para o chefe? Porque o chefe sai às vezes, mas Deus está o tempo inteiro ali, olhando. E aí para quem que nós trabalhamos? Quem que é efetivamente o nosso chefe? Eu me lembro quando eu gostava muito de lidar com adolescentes, né? E os adolescentes, eles pegavam... E você sabe, quando a gente é mais novo, a gente gosta de aprontar. E ainda mais que eu lidava com adolescentes meninos. E aí eu falava assim, gente, antes de vocês olharem para o lado, olharem para o outro, para ver se a mãe ou o pai está vendo, não é? Eles pensam assim, a mãe ou o pai não está vendo? Não. O professor da escola está vendo? Não. E aí eles vão lá e aprontam. Eu falo assim, ó, antes de vocês olharem para um lado e para o outro, olha para cima. E aí você vai ver se você vai aprontar ou não. Então, quando nós, no nosso trabalho, nós podemos adorar a Deus olhando para cima, não olhando para ver quais são as oportunidades que você tem para aprontar. Mas na nossa família, nós também podemos adorar a Deus. Nós podemos adorar a Deus em família, amando uns aos outros, cuidando um dos outros e dando o suporte que um ou o outro precisa. Assim nós estamos também adorando ao Senhor e lembrando dEle quando nós fazemos isso. Na nossa vida social, demonstrando amor para com as pessoas, nós vemos que nós podemos ser diferente quando nós efetivamente nos lembramos do Senhor Deus o tempo todo. E também nós podemos, no nosso relacionamento com o próprio Deus, quando nós temos esse relacionamento com Ele de verdade, lembrando dEle o tempo todo, caminhando com Ele o tempo todo, o nosso relacionamento com Ele é diferente. E aí sim, não importa as coisas que nós temos, mas importa aquilo que nós somos com Ele. Isso acaba sendo mais importante para nós. E é interessante que, às vezes, a gente pode parar para pensar e falar assim, pois é, mas até hoje eu tenho buscado aquelas coisas. Até hoje eu estou lutando, estou correndo atrás. Por quê? Porque eu quero as coisas que Salomão teve, ou buscou no começo. Mas, assim como ele chegou no fim e falou assim, pois é, eu tive todas essas coisas, mas isso não foi o mais importante. O mais importante foi ter a presença de Deus comigo e lembrar do meu Criador no tempo todo. Então, em vez de nós esperarmos chegar até o fim da vida para a gente poder perceber isso, a gente já pode começar a viver assim agora. Eu vejo que os irmãos sabem que eu já trabalhei um tempo com o público, e eu trabalhei com públicos mais velhos, que eles estão querendo se aposentar, então normalmente são um pessoal um pouco mais avançado em idade. E tinha alguns velhinhos que eu atendia, que eles chegavam, sentavam na mesa assim,
Aí eu, documentação, me entregava a documentação, e ele falou assim, porque, você vê, agora eu vou me aposentar, mas que vida difícil que eu tive, agora eu vou ganhar só esse dinheirinho aqui, e você sabe que a minha família tá não sei o quê, e o cara começava a despejar todo o sentimento ruim que ele tinha dentro dele, reclamando da família, reclamando dos amigos, reclamando da saúde, da vida, reclamando de tudo que teve. E aí eu fiquei pensando, eu falei assim, mas rapaz, olha só, agora você vai poder, agora que você está se aposentando, agora então você pode começar a viver de uma forma diferente. Mas viver para quê? E aí a gente vê que tem algumas pessoas que chegam a uma certa idade, a pessoa já fica ranzinza, fica rabugento, fica difícil de conviver. Só que olha só, às vezes eu atendia alguns velhinhos que chegavam e falavam assim, fi, aí já chama de fi, né? Quando vai, já chama de fi. Fi, mas olha só, agora chegou a aposentadoria. Eu falei, pois é, olha, chegou a hora de se aposentar, parabéns. Aí a pessoa falou assim, mas Deus foi muito bom para mim, porque olha, eu já tenho meus filhos criados, já tenho neto, e aí mostrava a foto dos netos para mim, e eu falava, olha só, e você vê que a pessoa também teve os seus momentos de dificuldade, mas aquelas coisas materiais, não era o foco daquela pessoa. Por isso ela chegou nessa idade satisfeito, por tudo aquilo que foi construído, não material, mas por família, por questão emocional, por o que ela viveu efetivamente. E aí ela chega nessa idade feliz, e ela chega nessa idade falando assim, eu falo assim, pois é, você já conseguiu fazer tudo isso, mas ainda tem bastante coisa para você fazer, e continue assim. São duas pessoas com a mesma idade, conseguindo o mesmo benefício, no mesmo salário, que às vezes era salário mínimo, e mesmo assim, um tinha uma reação e o outro tinha uma reação completamente diferente. Por quê? Porque a vida como essa pessoa levou, o que ela correu atrás é que faz lá no final da vida ela se arrepender ou ela ser grato a Deus por aquilo que aconteceu. Então a gente não precisa chegar lá na frente para poder falar assim, pois é, aí não tem mais como voltar, aí já foi. Mas a gente pode, a partir de hoje, tirarmos o foco das coisas materiais, tirarmos o foco dessas coisas que hoje existem, amanhã não existem, e colocarmos o foco no Senhor, e lembrarmos do Senhor, e vivermos para o Senhor. Porque aí quando nós fazemos assim, aí a gente vai chegar lá no fim da vida e falar, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor fez isso, o Senhor fez aquilo, e aí a gente pode chegar, e não igual diz aqui no texto, que ele disse assim, no Eclesiastes 12, no capítulo 1, no Eclesiastes 12, no verso 1, ele diz assim, lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, os quais venham a dizer, não tenho neles contentamento. E aí quando você chega lá na frente, se você disser assim, eu não tenho mesmo contentamento nos anos que Deus me deu até aqui. Imagina aqui, como você acha que Deus iria se sentir de ouvir você falar uma coisa dessa? Ele poderia pensar assim, mas eu dei 90 anos para essa pessoa, ou 80 anos para essa pessoa, e essa pessoa falou assim, pois é, mas eu não gostei. Já parou a pensar que ingratidão seria? Mas é por isso que nós podemos então lembrar do nosso Criador, para que nós possamos viver de uma forma diferente, e aí chegarmos lá na frente e falar, Senhor, muito obrigado, porque valeu a pena todo esse tempo de caminhada contigo, independentemente se nós conseguimos realizar os nossos sonhos materiais ou não, vai ter valido a pena essa caminhada com Ele. E por quê? Porque, como nós lemos no início desse culto, em Romanos 8:36 diz, porque dele, e por Ele, e para Ele, são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Quando nós vivemos para Ele, e por Ele, por meio dEle, e todas as coisas que nós fazemos são para Ele, aí nós vivemos de uma forma completamente diferente, e aí nós não vamos chegar no fim da vida e dizer, não tive neles contentamento. Muito pelo contrário, chegaremos no fim da nossa vida dizendo, Senhor, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor me deu, e por tudo aquilo que o Senhor fez, e por tudo aquilo que o Senhor me tornou no decorrer desse tempo. Porque tudo que nós tivemos feito foi para Ele, e por causa dEle. Amém, queridos? Vamos orar? Muito obrigado, Senhor,
porque nós podemos ler a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela vida de Salomão, que o Senhor deixou registrado na Tua palavra, para podermos mostrar que há sim forma de nós vivermos aqui neste mundo, tendo tudo aquilo que nós queremos ou possamos imaginar, mas que não é isso que tem que ser o foco do nosso coração, mas o foco do nosso coração tem que ser tudo aquilo que viemos a ter, ou viemos a ser, que seja para o Senhor, lembrando do Senhor e atuando através do Senhor. Pai, no nome de Jesus, nos perdoa por todas as vezes que nós corremos atrás das coisas materiais, corremos atrás dos nossos sonhos, das nossas coisas e deixamos as Tuas coisas. E deixamos de lado os Teus sonhos e aquilo que o Senhor tem para nós. Perdoa-nos, Senhor Deus, por todas as vezes em que nós seguimos a nossa caminhada sozinho, não lembrando de Ti, mas que no nome do Senhor Jesus, que possamos agora lembrar do Senhor todos os dias da nossa vida, para que nós possamos caminhando contigo, tendo uma vida de adoração ao Senhor, realmente possamos agir, possamos pensar, possamos fazer, possamos ouvir, possamos falar, e tudo que venha a ser feito seja para o Senhor e por causa de Ti. Que assim seja, Pai, a nossa vida a partir de hoje, para que aí sim nós possamos ter uma vida que agrada ao Teu coração e aí sim possamos realmente ser efetivamente felizes por estarmos no centro da Tua vontade. Nós Te louvamos e nós Te agradecemos, porque o Senhor é um Deus muito misericordioso e nos aceita de volta para essa caminhada contigo. Que assim seja, Pai, nas nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Amém.